assistindo esse vídeo no domingo pela manhã. Espero que você tenha passado por uma semana maravilhosa na presença do Senhor, e que Ele mesmo se encarregue de cuidar de você e de toda a sua família. Não deixamos de orar, pelos nossos amados irmãos que têm passado por grande dificuldade nesse momento de angústia, de perda, de luto. E a Bíblia diz que nós devemos orar para que haja paz, para que haja consolação, que nós devemos chorar com os que choram, rir com os que estão no momento de alegria, mas enquanto for momento de pranto, vamos prantear, se assim for necessário. Então, quando você estiver aí assistindo, lembre-se dos cuidados mínimos, a respeito do Covid: máscara, álcool gel, lave bem a sua mão, se cuide em nome da sua família, em nome da sua saúde, em nome da sua igreja, da sociedade, Isso é muito importante. Eu quero deixar um conselho também para você. Se você não gostar, depois você pode me bater, mas quero te aconselhar, quando postar algo em algum grupo, poste palavras de fé, de alegria, de esperança. Existem pessoas passando por dificuldades psicológicas terríveis, Mulheres que perderam seus maridos, maridos que perderam as suas esposas, pais que perderam filhos. Então, sempre que a gente postar alguma coisa, a gente tem que trazer esperança para as pessoas, Notícia ruim já está cheia, Então, quando nós formos falar algo, que da nossa boca saia apenas propagação de paz, de bênção, de amor, Eu quero convidar você aí na tua casa, para que você deixe aberto em Neemias capítulo 8, é o nosso texto que nós iremos utilizar para esse estudo da escola dominical. Então, quando você estiver assistindo aí, lembre-se de abrir nesse texto aí, Neemias capítulo 8, é o texto básico do nosso estudo. Então, leia ele depois que você tiver assistido essa palestra. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, Deixe que essa mensagem chegue até outros irmãos que talvez não tenham disponibilidade de assistir uma escola dominical agora por conta das restrições. Então, compartilhe mesmo nas redes, Instagram. Não é para ele não ficar famoso, não, porque eu não tenho intenção disso, mas é para que a palavra de Deus possa alcançar os corações, Nós vamos falar a respeito de avivamento. E eu quero convidar você a entender junto comigo qual é a vontade de Deus para a igreja em relação ao avivamento. Algo muito importante que nós vemos na história da Bíblia é que grandes avivamentos acontecem através de grandes líderes, homens e mulheres dispostos na mão de Deus, homens e mulheres que ousaram fazer a vontade de Deus, ousaram ser verdadeiros na presença de Deus e que se basearam na palavra, motivaram outras pessoas a serem avivadas também. E quais as consequências de um grande avivamento, Por que de um grande avivamento? Para quê? Quais as consequências, Nós temos aí algumas coisas que acontecem ao longo dos tempos, Se você pensar a respeito de Jesus Cristo, passando ali pelo mar, convidando ali aqueles homens para serem seus discípulos, aqueles homens saíram dali animados, porque eles sabiam que estavam seguindo a promessa de Deus, o Filho dele, encarnado, Jesus Cristo. Abandonaram suas redes, suas famílias, em prol de fazer a vontade de Deus. Então começou com um líder animado. Em Atos dos Apóstolos nós vemos também relatos de grandes avivamentos, de pregações onde Pedro pregava e muitos homens, mais de 3.000 homens se convertiram. E o que é o avivamento na vida dessas pessoas? O avivamento é o momento não somente em que você se converte, mas o resultado da sua conversão a Jesus Cristo. Isso é um grande avivamento. O momento em que você compreende a palavra de Deus, o que ela causa na tua vida, quando ela traz transformação, quando ela traz perdão, quando ela traz mudança de vida, é um grande avivamento acontecendo na tua vida. E eu quero compartilhar com você Neemias capítulo 8, versículo 12. Você abre aí na tua Bíblia, em casa mesmo, onde você estiver aí. Nós não vamos demorar muito aqui para que não fique muito cansativo ficar na cadeira ou no sofá aí, mas preste atenção comigo. Eu espero que a gente aprenda, mesmo nesse momento distantes, longe uns dos outros,
nós cremos que nós estamos próximos através da palavra, da oração, desses vídeos, né, que nós temos acesso aos conteúdos da Igreja Batista aqui no Parque Cocai. Então compartilhem, assista a eles, prestigie a tua igreja, né? Ao invés de assistir o Silas Malafaia, veja o Lucas pregando, veja o pastor Silvio, né? Dê prestígio àqueles homens e mulheres que têm trabalhado em prol da causa do Senhor aqui em Cocai, né? Então abra comigo aí Neemias capítulo 8, versículo 12, diz assim: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que lhes fora explicada. Olha que interessante essa passagem do capítulo 8 do livro de Neemias. Esses homens, eles estavam comendo aqui, no versículo 12, eles estavam bebendo, eles estavam compartilhando comida com outras pessoas, e aí o texto usa aqui um termo dizendo assim: e regozijando-se grandemente. Era um momento de extrema alegria para eles ali. Enquanto eles comiam, bebiam e compartilhavam as suas comidas, havia muita alegria. Mas por que, irmã, que tudo isso acontecia ali? O final do texto diz assim: porque tão somente tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Olha que grande bênção é quando a palavra de Deus, quando Jesus Cristo usa aquela parábola dizendo que a semente foi plantada numa terra fértil e ela germinou e ela cresceu. É dessa forma a palavra de Deus, ela produz um grande avivamento nas nossas vidas, quando ela cai numa terra pronta, preparada para receber a semente, já adubada, mexida, ela causa transformação. Então, para que haja, antes de mais nada, um grande avivamento, nós precisamos de homens e mulheres, líderes, que tragam os seus liderados para o grande avivamento. Verdadeiros avivamentos são importantes, que líderes sejam exemplos para conduzir o rebanho até o Senhor Jesus. Para que haja um grande avivamento, os líderes eles são importantes na mão do Senhor, para conduzir o rebanho. Olha, vem para aqui, que eu quero te levar para mais perto de Deus. Em toda a Bíblia você vai achar relatos nesse sentido, de homens e mulheres animando o povo, trazendo o povo à consciência, e o povo se alegrando na presença do Senhor, avivado. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que são importantes. O que o avivamento ele pode produzir na vida de uma pessoa? A pessoa que está avivada pelo Espírito Santo, pela palavra, motivada a trabalhar, o que isso pode produzir na vida dessa pessoa? Quais são os sintomas de uma pessoa avivada? Vamos dizer assim, né? Quais são os sintomas de uma pessoa avivada, né? O avivamento legítimo, ele começa através de uma liderança comprometida com a palavra de Deus. Então é importante que os pastores, professores, líderes de escola dominical, líderes de ministério, toda a igreja, todos os líderes, eles estejam comprometidos e sendo desafiados pela palavra. E o grande entendimento de tudo isso é o quê? Que o púlpito ele não é um lugar de show, não é um lugar onde você vai expor as suas vontades, os seus desejos, e o que muitas vezes nós temos visto são esses tipos de pessoas, trazendo para dentro das igrejas seus testemunhos pessoais, os seus desejos particulares, e esquecendo que o rebanho tem fome da palavra, e trazendo verdadeiros shows, gritarias, pula-pula dentro da igreja, fazendo com que isso seja um grande avivamento. Em primeiro lugar, nós devemos ressaltar aqui que o avivamento, ele é a compreensão da palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro tópico. O avivamento, ele é a compreensão da palavra de Deus. Capítulo 8, versículos de 1 a 8. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em sua cidade, todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem, na praça, e em frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras
que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente da praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens e mulheres e de todos os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para essa finalidade. Ao seu lado, à direita, estava Matitias, Semar, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Milquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esses podiam vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, todo o povo se levantou, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. E então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sedetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Jeusabe, Anã, Pelaías, instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali, e leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha que interessante essa passagem. Nós temos aqui a figura de um homem chamado Esdras, convidado por todo o povo a trazer o livro da lei de Moisés e ler. Quando no início eu mencionei que o rebanho tem sede da palavra, é verdade. Quando você chega na igreja, eu não acredito que você venha até aqui por outro motivo a não ser ouvir a palavra de Deus. Você quer se saciar, você quer se nutrir da palavra, você quer encontrar forças, esperança. Você vem ouvir a palavra de Deus para você poder crescer e poder ter a sua vida transformada. E não há outra motivação contrária a essa que possa suprir o desejo da nossa alma. Aquele vazio que há em nossa alma, ele só pode ser suprido pela palavra. Por mais que você vá, frequente um show gospel, saia de lá todo encantado com as músicas, com aquelas palavras de ordem, onde você sai de lá animado, mas aquilo não é o suficiente para você, porque aquilo não é a pura e verdadeira e genuína palavra de Deus. Você se alegrou com um momento de adoração e louvor, mas o meditar na palavra de Deus é que traz a segurança da nossa fé. Nós crescemos, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por mais que você leia livros de ajuda, você ouça cânticos, você leia qualquer outro tipo de conteúdo, mas a nossa fé ela vem através da palavra de Deus. Então, leia livros baseados na palavra de Deus que instruam você a crescer, mas não deixe de ler a palavra. Não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de ser desafiado por ela, não deixe de compartilhar versículos bíblicos, porque é através dela que você vai crescer. Então o povo ele tinha essa vontade de crescer, uma vontade de Deus, desejo de Deus. E quando o líder ele sobe no púlpito trazendo um show, trazendo experiências próprias, palavras humanas, não edifica o povo pode parecer cheio no momento, mas ele está apenas inchado. Daqui a pouco é como um balão que murcha e acabou todo aquele inchaço, aquela euforia, aquela alegria. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e da medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu e você estamos diante do Senhor, necessitados de sermos partidos ao meio, para que Deus enxergue o nosso interior, o lugar mais íntimo da nossa vida. A palavra de Deus quer preencher. Então, quando nós
ouvimos esses homens aqui e mulheres clamando por palavra. Traga o livro da lei, Esdras, leia para a gente. Nós somos desafiados a entender que o corpo de Cristo necessita da palavra de Deus. Esses dias eu recebi um vídeo até muito interessante, e era um rapaz com um violão na mão na igreja. Ele falou uma coisa muito interessante, cara. Eu fui impactado por aquilo, porque me levou a pensar. Ele falou assim: se você está aqui nessa noite e sentiu um arrepio na alma por conta dos cânticos, quero te falar uma coisa: isso não quer dizer que você está recebendo o avivamento de Deus, porque o arrepio, quando chegar lá fora, tem que produzir alguma coisa. Não quer dizer que isso é a presença de Deus, é apenas um arrepio. Quando nós sabemos que a presença de Deus está em nossas vidas, as coisas começam a se transformar. Aquela briga dentro de casa passa a não ser mais uma briga, mas passa a ser um momento de perdão. Os maiores inimigos tornam-se, pode ser que não grandes amigos, mas pelo menos há paz, há perdão entre eles. A comprovação de que as pessoas estão se convertendo e chegando até o reino de Deus, quando há a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, gera muito mais do que um simples arrepio na vida da pessoa. Porque ao se arrepiar, você pode se arrepiar com a palavra de um psicólogo, mas o que isso produz na sua vida de mudança? Então lembre-se que você sentiu um arrepio na tua... Nossa, cara, essa palavra me arrepiou. Nem sempre é a presença de Deus. Às vezes pode ser palavra de homem vindo para uma mente vazia, esperando um conteúdo bom, e cai ali no terreno vazio e produz qualquer fruto. Quando a presença de Deus ela se faz em nossas vidas, há transformação de vida, há renovação, há perdão. Há perdão. Se não há perdão, se não há renovação, se não há novidade, então não há Deus. Então nós precisamos entender que, para que um grande avivamento aconteça, tem que haver a compreensão da palavra de Deus. Eu preciso entender a palavra de Deus. E nós lemos aqui que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E algumas coisas interessantes aconteceram aqui em Neemias capítulo 8. Algumas das coisas são as seguintes. Primeira delas, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 8, os homens trazem o livro, pedem para ele: traga o livro para ser lido. E eu quero te mostrar algo muito interessante. Se você for lá no versículo 3, Esdras sobe num palanque de madeira que havia sido feito pelo povo para aquela finalidade, porque o povo queria ver aquele homem falando da palavra. Imagina que dentre todos ali, entre homens e mulheres e todos aqueles que tinham a possibilidade de ouvir, estavam reunidos ali, e era muita gente, eu imagino. Então imagina que aquele homem pequenininho estivesse ali no meio. Poderia ter sido a sua voz abafada e não chegar até os últimos. Então, para que todo o povo fosse alcançado pela palavra de Deus, eles construíram um palanque alto. Sabe quem construiu? Os próprios homens e mulheres daquela cidade. Nós vamos construir uma plataforma alta para que esse homem fique lá em cima e a gente ouça a palavra do Senhor. Tamanha era a sede pela palavra que esses homens e mulheres tinham, que eles queriam colocar Esdras num lugar alto para que a voz dele pudesse ecoar por todo aquele lugar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, do versículo 1 até o 4, nós vemos o relato daqueles homens e mulheres pedindo: olha, traga o livro da lei para a gente. E aqueles homens levam até Esdras, e Esdras sobe até aquele palanque. E aí, o segundo, ele abre o livro da lei. Irmãos, é importante que a gente tenha a Bíblia não como um amuleto, não como um manual um livrinho de bênção, de proteção para minha casa. Salmo 91 está aberto na minha estante, uma Bíblia lá no tampão, no traseiro do carro, aberta no salmo, bonito. A Bíblia não é isso. A Bíblia ela tem que ser lida. Você precisa abrir a Bíblia, você precisa pegar ela, tomar ela na mão. E quando fala aqui a respeito dele abrir o livro da lei, quer dizer que você precisa se sentar e pegar a palavra para você ler. Não é
teoria de segundos ou terceiros, ou de pastor, qualquer um que seja, por mais famoso que seja, não é a palavra de sabedoria dele que vai te fazer chegar mais próximo de Deus. Não são as piadas, não é a bagunça no púlpito, não é a gritaria, não é o show. O que tem que trazer para a nossa vida grande avivamento, motivo de esperança, é o abrir a palavra de Deus. E em terceiro lugar, ler a palavra de Deus e explicar o livro da lei. Dos versículos de 7 a 8, Esdras faz isso. Ele começa a ler o livro da lei. Aí existem alguns nomes aqui bem complicados, de homens que estavam à sua esquerda, e a Bíblia menciona que eles eram levitas, e a Bíblia fala lá no final do versículo 7 para o versículo 8, diz assim: leram o livro da lei, interpretado e explicando-o, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Esses homens aqui, esses levitas, eles ficavam no meio do povo questionando: você está entendendo o que Esdras está lendo? Não, então eu vou te explicar para que você entenda. É isso. Sabe o que é isso? É o que o pastor Silvio tem falado, isso é discipulado. É você pegar uma pessoa novo convertido, ou talvez até velho convertido, que não tenha uma compreensão muito ampla da palavra, e sentar com ele, discipular ele, ensinar e instruir, para que ele possa: eu entendi, agora meus olhos estão enxergando o rei, agora eu compreendo o que está sendo dito. E esses homens, eles passaram por essa etapa, de terem a oportunidade de ver aquele homem lendo a palavra de Deus e a palavra ser explicada, e aí grandes coisas começam a acontecer através da vida deles ali. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro avivamento, ele vem com a compreensão da palavra de Deus. Você compreende a palavra de Deus e você começa o primeiro passo do avivamento. Segundo, o avivamento e o regozijo na palavra de Deus. Olha que interessante, lá nos versículos de 9 a 12, começa a surgir uma grande dificuldade ali, porque, vamos ler aqui só para vocês entenderem, né? Então Neemias, o governador, Esdras o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. Olha que interessante que fala aqui no versículo 9: o povo começou a entender a palavra da lei e houve um grande quebrantamento naquela multidão. É como se eles conseguissem entender a palavra e eles caem em si e enxergam a sua condição de estando distante de Deus e compreendem que eles precisam se aproximar. Mas aí Neemias, Esdras e todos os levitas: olha, é o dia do Senhor, chega de pranto, é dia de alegria, é dia de alegria. E aí ele continua aqui no versículo 10: e Neemias acrescentou: podem sair e comer e beber o melhor que tiver, repartam com aqueles que não têm nada preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor, e nada de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas tranquilizavam todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Quando há um verdadeiro avivamento começando no coração dos homens e das mulheres que servem ao Senhor, existe um grande regozijo, a grande alegria, há um fervor verdadeiro dentro dos cultos, há uma animação natural, sem que haja um circo pintado, onde há um palhaço pulando no picadeiro, fazendo alguma coisa que traz a atenção das pessoas para elas acharem engraçado. Não, o que a graça traz é a palavra de Deus, a consciência da pessoa. Você vai cantar e vai se alegrar na presença do Senhor, você vai ouvir a palavra e vai se alegrar na presença do Senhor. Tudo vai ser motivo de alegria na tua vida, porque você começa a entender aquilo que a palavra de Deus tem feito na tua vida, as transformações que o Senhor tem trazido para a tua vida.
E aí um verdadeiro avivamento, ele começa a produzir um grande regozijo em ouvir a palavra de Deus. Era isso que estava acontecendo com o povo aqui. Eles se alegravam porque eles compreenderam a palavra de Deus. Olha que interessante. O cara saiu de um culto à noite, no domingo, rapaz, eu entendi. Agora eu compreendi o que o pastor fala a respeito de todos esses anos, tudo que ele tem pregado, tudo que ele tem ensinado, eu compreendi. Deus abriu meus olhos, eu estou enxergando. E há uma grande alegria nos corações. Em terceiro lugar, o avivamento é obediência à palavra de Deus. Neemias capítulo 8, de 13 a 18, diz assim, eu vou tentar trazer para vocês aqui, parafraseando aquilo que estava acontecendo, né? Havia uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que era celebrada pelos judeus naquela época. E há muito o povo não celebrava essa festa. O que acontece é que nesse momento aqui, em que o povo começa a entender a palavra de Deus, a enxergar a sua condição natural de pecador e a se alegrar na presença do Senhor, todo esse trabalhar da palavra de Deus, da lei sendo lida e explicada para aquelas pessoas, começa a trazer à memória as coisas que eram feitas pelos antepassados e que já não estavam sendo feitas mais. E esses homens e mulheres, eles se sentem agora desafiados a começarem a celebrar as festas cerimoniais do povo, que eram ordenanças dadas por Deus através da lei. Agora você começa a entender o que isso tem relacionado a nós na igreja. Quando nós compreendemos aquilo que a palavra de Deus tem feito nas nossas vidas, nós queremos voltar ao primeiro amor. João, quando escreve para uma das suas cartas para a igreja de Éfeso, se eu não me engano, lá em Apocalipse, ele diz, olha, se eu estiver enganado, os irmãos me corrijam aí depois, tá? Mas ele escreve assim, dizendo, olha, veja onde você caiu e volta, e se arrepende. Volta lá atrás, sabe aquele lugar onde você caiu lá, aquele pecado que há muito você tem praticado, e você tem se esquecido dos mandamentos do Senhor. Foi isso que aconteceu com esse povo. Eles deixaram as ordenanças e as leis do Senhor, e agora eles começam a receber de Deus um novo visual, um novo horizonte, uma visão clara a respeito da palavra. Olha, nós precisamos marchar, nós precisamos cumprir a palavra, nós precisamos viver o Evangelho. E era isso que estava acontecendo na vida desses homens e mulheres. Eles estavam sendo desafiados pela palavra de Deus, e eles começam a voltar com a festa do tabernáculo, aquelas que os homens passavam semanas comemorando, e há muito tempo eles já não faziam isso, e estavam descumprindo o mandamento de Deus, e agora eles se sentem novamente animados para começar a cumprir o desejo do Senhor na vida deles. Interessante isso, irmão, que o grande avivamento nos traz a consciência de tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado e nos remete a fazer coisas melhores no futuro. Eu agi errado até agora, mas daqui para frente eu quero agir corretamente. Era essa consciência que os judeus tinham ali. O povo de Israel estava com essa consciência nesse momento. Em quarto e último lugar, o grande avivamento traz respostas dentro da palavra de Deus. Neemias capítulo 9, versículos de 1 a 10 e o versículo 39 vão falar que a palavra de Deus, sendo lida, entendida, explicada e visualizada, gera um avivamento. E o avivamento traz respostas para a nossa vida. E nós começamos a enxergar que a resposta é a palavra de Deus. Se queremos ter um verdadeiro avivamento completo em nossa liderança, precisamos jejuar, orar, clamar ao Senhor. Isso aconteceu aqui com esses homens. Se você ler o capítulo 9, você vai entender o que eu estou falando. Esses homens, eles começam a confessar os seus pecados e caem num pranto, caem num momento de confissão diante de Deus, num momento em que eles estão ajoelhados, orando, jejuando, se vestindo de saco, se cobrindo de pó,
porque eles reconhecem a miséria em que eles estão vivendo. Quando você é avivado pela palavra de Deus, o avivamento genuíno gera uma resposta à palavra de Deus. Você não consegue suportar aquilo que a palavra de Deus está te mostrando. Quando Deus começa a cutucar pecados na sua vida, você não consegue se render mais e encobrir eles, porque o verdadeiro avivamento está brotando de dentro de você. Você não consegue se render mais, porque a palavra quer tirar todo aquele lixo que está acumulado na sua vida, aqueles pecados de anos e anos e anos, se esquecendo do Senhor, se esquecendo da palavra. Deus quer tirar isso da sua vida e fazer de você uma pessoa nova. Aqueles homens e mulheres, eles se arrependeram e confessaram, do versículo 1 até o 37, se você ler aí, no capítulo 9, vai dizer que eles passaram durante todo esse período, se cobrindo de cinza, se humilhando, vestidos de sacos, jejuando, clamando ao Senhor por misericórdia, porque eles se arrependeram e confessaram a Deus. E de capítulo 9, versículo 38 até 10, 39, leiam aí o 8, 9 e 10 depois, eles estabeleceram uma aliança com Deus. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu não quero continuar assim. E aí, a partir de agora, você estabelece uma nova aliança com Deus. A partir de hoje, eu vou mudar. A partir de hoje, as minhas atitudes serão diferentes. A partir de hoje, eu quero ser um servo, um obreiro aprovado na presença do Senhor. Como é que nós, Igreja do Senhor Jesus, temos visto a palavra de Deus? Será que ela tem sido um instrumento de avivamento nas nossas vidas? Ou será que simplesmente nós chegamos nos cultos, sentamos no banco, assistimos aqui pregações maravilhosas, grandes palestras, cultos abençoadíssimos, e saímos da mesma forma que nós entramos? Aquilo não gera nada, não produz nada na nossa vida, não produz arrependimento, não gera perdão, não gera libertação de mágoas, de rancor. Por isso que existem tantas pessoas doentes, pessoas doentes não fisicamente, mas psicologicamente, espiritualmente, pessoas que têm vivido uma vida de amargura, porque a palavra de Deus não tem conseguido penetrar aquela casca dura de pecado, de amargura, de contenda, de ira. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus movimente a nossa vida, nos chacoalhe por inteiro e nos ajude a nos libertar daquilo que tem nos afastado da perfeita vontade do Senhor. Eu quero te convocar, igreja, para que juntos nós possamos receber de Deus um grande avivamento, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu trago essa meditação a você, você seja desafiado pela palavra, e que ela traga um grande avivamento até o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma grande semana abençoada, e que o ano de 2021, apesar das dificuldades, seja um ano de grande avivamento da Igreja do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe.